Então, como, né? Tu está falando muito teoria, Lucas, mas como eu vou botar isso em prática, essa questão de perguntar, tá? Primeiro, você vai colocar uma regra. Anota isso aí, tá? Anota isso no seu papel aí. Anota. Uma regra de ouro. Nunca vai terminar de falar algo sem perguntar. Nunca. A maioria dos professores chegam para mim e falam assim, a maioria não, né? Muitos professores chegam para mim e falam assim, Lucas, como não ser ignorado? Ou, eu falo o preço das minhas aulas, o aluno sai correndo. Falo do preço das minhas aulas, ele nunca mais me responde. Eu dou informações, ele nunca mais te responde. Ele nunca mais me responde. Então eu falo, tira um print da conversa e me manda. E daí ele vai lá, tira um print da conversa e me manda. Ele terminou de escrever, o aluno pediu informações, ele mandou as informações e não perguntou nada. E eu pergunto para o professor, você quer que ele te responda o quê exatamente, se você não perguntou nada? Ah, mas me responde se vai fazer aula ou não. Mas você nem isso não perguntou? Entende? Então, não estou dizendo que é para perguntar, vai fazer aula ou não? Não estou dizendo que é para perguntar isso. Mas é nunca para terminar uma fala sem perguntar. Uma mensagem de WhatsApp, uma fala por telefone, uma fala numa aula experimental, uma mensagem no direct do Instagram, no Messenger do Facebook. Nunca termina sem uma pergunta. Por áudio também, no WhatsApp, se você envia áudio, sempre termina perguntando alguma coisa. Porque as chances de alguém ignorar uma pergunta são bem menores do que as chances de alguém ignorar uma afirmação. Beleza? Sempre comece a falar, a sua fala inicial, por exemplo, assim, uma conversa é assim, né? O teu possível aluno fala, você fala, né? Ele fala, você fala, ele fala, você fala. As tuas falas, elas sempre terminam com perguntas e elas começam com uma referência ao que ele falou. Você nunca deve ignorar o que ele falou. É uma referência, tem que dar uma referência ao que ele falou. Então, por exemplo, por que você quer aprender inglês? Eu quero ir morar na Irlanda. Poxa, ó, o início da frase. Que legal que você quer ir morar na Irlanda. Quando surgiu essa ideia? Por quê? Por que Irlanda especificamente? Porque na Irlanda o pessoal é divertido. KKK, também acho eles divertidos. Ó, viu que eu fiz uma referência ao que foi dito antes? Mas me conta, entendeu? Então, o início do que você fala deve referenciar o que ele falou. O final do que você fala deve ser uma pergunta. O que você quer falar, ou a informação mesmo, pode estar no meio. Uma informação sobre as tuas aulas, sobre o teu currículo, sobre o teu método de ensino, sobre um caso de sucesso de um possível aluno, de um aluno teu, de um ex-aluno teu, certo? Então, vou dar um exemplo aqui. Poxa, que legal que você quer aprender matemática. Por que você quer aprender matemática, né? Eu quero passar no vestibular da URGS, né? Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Quero passar no vestibular da URGS. Que legal que você quer passar no vestibular da URGS. Ó, informação importante no meio vindo. Já tive vários alunos que passaram lá. Conheço muito bem a prova. Posso te passar alguns exercícios. Há quanto tempo, ou, sei lá, qual curso você quer fazer? Daí a pessoa responde. Viu o que eu fiz? Eu fiz uma referência, enchi o meio aqui de informações que te ajudam na hora de vender. Falei que já tive vários alunos que passaram na URGS, falei que conheço muito bem a prova, entendeu? E no final fiz outra pergunta. Então, essa deve ser a tua estrutura. Beleza? Então, terminar sempre perguntando e começar sempre referenciando.
E nesse processo, não é para ser, digamos assim, não tem que ser maquiavélico no perguntar e no ouvir. Não tem que ser mecânico. Tu não tem que fazer isso porque o Lucas está dizendo. Muito menos porque tu quer captar alunos. Muito menos porque tu quer o dinheiro dos alunos. Você tem que fazer isso por interesse àquela pessoa que está falando contigo. Por consideração àquela pessoa que está falando contigo. Então, mesmo que aquela pessoa não se torne sua aluna, você deve essa consideração para ela. Beleza? Então, ó, a aula começa e já fico com calor. Já. Então, seja verdadeiramente interessado pelo seu possível aluno, beleza? Não pergunte só por perguntar. Tá, mas por que, Lucas? Isso realmente influencia? Claro que influencia. Dá para ver na tua conversa. Dá para ver quando tu se interessa. Dá para ver no tom da tua voz quando tu envia áudio. Sempre procure conversar com os teus alunos sempre quando tu está de bom humor. Às vezes não vai ser possível, mas por quê? Porque isso influencia também. Isso é uma dica extra, tá? Não está na dica de hoje. Mas é uma dica extra. Então, esteja realmente interessado, verdadeiramente interessado naquela pessoa que tu está conversando. E o que você vai perguntar? Não, eu falo sempre de perguntar, então termina perguntando. O que perguntar? Eu fiz aqui uma listinha curta de coisas que você pode perguntar. Então, por que você quer aprender o que eu ensino? Né? No caso, por que você quer aprender química? Por que você quer aprender? Por que você quer passar no vestibular? Por que você quer aprender a andar de skate? Por que você quer aprender a lutar jiu-jitsu? Por que você quer aprender a falar italiano? Por que você quer aprender a tocar saxofone? Vocês entenderam a lógica, né? Você já tentou aprender o que eu ensino antes? Os mesmos exemplos. Você já tentou aprender ou sabe algo parecido? Por exemplo, você já tentou aprender algum outro instrumento musical? Ou sabe tocar algum outro instrumento musical? Você já tentou aprender algum outro idioma? Ou sabe tocar algum outro idioma? Você já tentou aprender alguma outra arte marcial, alguma outra luta? Ou sabe algum outro, ou pratica algum outro esporte? E assim os exemplos vão longe, né? Isso é uma pergunta interessante também. Por que você desistiu, caso a pessoa já tenha tentado e desistido? Caso essa pessoa tenha tentado e esteja progredindo, qual a sua maior dificuldade atual em se desenvolver nesse idioma, nessa arte marcial, nesse instrumento musical? Qual a sua maior dificuldade? O que você acha essencial aprender para atingir o objetivo? Tá, mas Lucas, ele não sabe o que ele precisa ou não. Não é isso que você está perguntando. Você está perguntando o que ele acha que é essencial. E é importante para você, como professor, entender a cabecinha dele, o que ele acha que é essencial. Nem que seja para tentar convencer ele de que não é essencial aquilo. Ou de que é essencial muito mais do que aquilo. Beleza? Então, só algumas perguntas, não quero ficar enchendo vocês. Mas anotem essas ideias aí, tá?